Algumas trilhas parecem feitas para afastar quem não tem coragem, não porque sejam pouco atrativas, mas porque exigem mais do que um preparo físico. Elas exigem nervos de aço. Quando você entra em uma trilha, a sensação é sempre a mesma: silêncio, passos ecoando e aquela impressão de que alguém pode estar te observando. Alguns voltam para casa apenas com boas lembranças, outros nunca voltam. Fala galera, você já se imaginou caminhando sozinho por horas em um ambiente em que qualquer segundo pode ser o último, ou atravessando um terreno em que cada sinal pode esconder uma história que às vezes é melhor nem conhecer? Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo eu vou contar 3 histórias para vocês. A primeira é sobre um explorador que encontrou um lugar misterioso perto da Área 51. O segundo é sobre uma jovem sonhadora que acabou tomando uma decisão que custou muito. E a última vai te deixar de boca aberta, com um lugar misterioso que pode guardar um tesouro inimaginável. O que essas histórias têm em comum é que quase todas elas tratam de temas sensíveis, então alguns relatos podem ser perturbadores. Assista por sua conta e risco. A nossa primeira história aconteceu no deserto de Nevada, onde um homem estava caminhando sozinho, mas essa não era a primeira vez que ele dava uma volta por lá, era algo que fazia por um hobby. E então, enfrentando o clima seco do local, ele segue em frente, até que em meio a tantas pedras e formações iguais, uma coisa diferente apareceu. Bem diante dele tinha uma entrada com o formato de um M. Imagina só, você está no meio do nada e de repente encontra uma abertura que parece desenhada, como se alguém tivesse colocado aquilo ali de propósito. Então qual seria a sua reação? Você entraria ou sairia correndo? No caso do nosso explorador, ele foi se aproximando cada vez mais, porque era algo que já estava acostumado a fazer, porque esse deserto é repleto de cavernas abandonadas, seja porque alguma serviu como mina, ou porque a natureza simplesmente tinha as esculpido. Por isso, mesmo que essa caverna fosse um pouco mais estranha, o cara avançou. Só que enquanto fazia isso, o ar ao redor ficava pesado, e foi aí que aconteceu algo que não dava para explicar. O corpo inteiro dele começou a vibrar, como se fosse um calafrio, só que muito pior, tanto que depois descreveu aquilo como se a própria caverna estivesse pulsando, como se emitisse uma energia que o empurrava para trás, avisando para não entrar. Aqui a coisa começou a ficar um pouco mais sinistra, e se você ainda não teria corrido, é o momento de repensar, porque foi exatamente o que o explorador fez, saindo dali assustado, com a sensação de que tinha encontrado algo que não deveria. Só que o seu lado curioso não o deixava esquecer esse lugar, e quais tipos de mistérios poderia encontrar lá. E isso foi o bastante para que o cara comentasse sobre isso em um vídeo no YouTube sobre a sua exploração. E adivinhem só, os comentários começaram a surgir um depois do outro, com um monte de gente incentivando o cara a voltar pra lá e examinar melhor. E tem uma boa razão para as pessoas ficarem tão empolgadas assim. Acontece que tem um local extremamente famoso no deserto de Nevada, e que eu garanto que você já ouviu falar, a Área 51. Mas para você que não sabe o que é esse lugar, a Área 51 é uma base militar norte-americana cercada de segredos. Ela oficialmente surgiu nos anos 50, como centro de testes de aviões experimentais. No entanto, ficou famosa mesmo décadas depois, quando começaram a surgir teorias de que lá seriam guardados destroços de naves espaciais, e até mesmo provas da existência de vida extraterrestre. E é claro que por ser associada a OVNIs, conspirações e experimentos secretos, qualquer coisa estranha encontrada no deserto ao redor ganha outra dimensão. Então não era só uma caverna diferente, era uma caverna próxima da Área 51. Por isso, os comentários respondendo o explorador não paravam. Gente pedindo para ele voltar, outros afirmando que a entrada em forma de M podia ser um acesso escondido para túneis subterrâneos. E tinha até quem jurava já ter visto luzes estranhas naquela mesma região. Tinha até gente explicando as vibrações como parte de um possível campo magnético, resultado de um experimento do governo. Então, se você fosse ele, voltaria para lá dessa vez mais preparado com uma câmera para mostrar o lugar para todo mundo? Pois é, o nosso explorador prometeu que ia voltar. Ele realmente fez isso. Pegou sua mochila, juntou seus equipamentos e partiu outra vez para o deserto de Nevada, agora com o objetivo de filmar a Caverna M. E já dá para imaginar como a galera ficou ansiosa por notícias. A outra parte da história não veio com um comentário em um vídeo qualquer, muito pelo contrário, o cara postou um vídeo inteiro, mas para aquelas pessoas que esperavam um grande mistério, acabaram ficando decepcionadas, porque depois de andar muito pelo deserto, o cara não conseguiu encontrar a caverna e gravou um vídeo mostrando que estava equipado com um revólver e explicando todos os locais que tinha passado. Algumas pessoas nessa hora podiam até pensar que era tudo mentira dele, afinal de contas, na hora de provar que existia a caverna, ele simplesmente postou um vídeo para explicar que não conseguiu encontrá-la. Só que aqui entra um ponto importante nessa história. Nevada tem vários desertos, entre eles o deserto do Mojave, que era onde o explorador tinha dito ter encontrado a Caverna
Caverna M antes. Só que tem um detalhe, esse lugar tem 124 km quadrados. E como eu disse antes, essa não é a única caverna que tinha por lá. Isso faz ser muito difícil que ele conseguisse chegar exatamente no mesmo ponto que ele tinha estado antes. Era praticamente procurar uma agulha no paleiro. Então os comentários se dividiram entre pessoas que criticavam ele e aqueles que incentivavam o cara a tentar procurar mais uma vez. Quem sabe ele tivesse mais sorte. Mas também não era como só quem estava acompanhando estivesse com a cabeça completamente imersa nesse mistério. O próprio explorador não pensava em outra coisa. Em todos seus 20 anos de experiência como caminhante solitário do deserto, ele nunca tinha encontrado algo que chamasse tanto a sua atenção. E olha que ele já tinha encontrado crânios de todos os tipos e tamanhos, armadilhas de animais antigas que podiam ser verdadeiras relíquias, e dormiu várias vezes sozinho no meio do nada. Não era o tipo de cara que inventava histórias, já que ele já tinha várias para contar. Aí não deu outra, ele precisava encontrar a Caverna M de qualquer jeito. Assim se aprontou outra vez para partir mais uma jornada. Mas os dias foram passando e nenhum outro vídeo surgia. Primeiro veio uma dúvida: será que ele está preparando algo grandioso, editando um vídeo épico? Conforme o tempo foi passando, as pessoas descobriram algo que a família já estava precisando lidar. Depois da última expedição, o cara não tinha voltado para casa. Ele era Kenny Vitt, um explorador, youtuber e completamente apaixonado por encontrar o desconhecido. Mas talvez ele tenha ido longe demais nisso, porque ao mesmo tempo que haviam pessoas criticando ou incentivando, também tinham aqueles que deixavam um aviso para tomar cuidado, como esse comentário perturbador que diz o seguinte: não volte lá. Se encontrar aquela entrada da caverna, não entre, você não sairá. E talvez a pessoa que escreveu esse comentário soubesse de algo, porque é realmente estranho ver um comentário desses agora que sabemos que o Kenny desapareceu. As equipes de resgate até foram acionadas para encontrar qualquer sinal dele, mas se já é difícil encontrar uma caverna específica naquele lugar, é ainda mais complicado encontrar uma pessoa. Só que graças ao vídeo que ele tinha postado, tinha ao menos um ponto inicial para tentar procurar, e foi bem ali, perto dessa mina vertical que apareceu no vídeo postado, que encontraram algo. O celular dele só deixa tudo ainda mais estranho. Os responsáveis pelas buscas comentaram que isso não significava que o explorador tinha caído no buraco da mina. Isso realmente parece pouco provável, já que ele sabia exatamente onde ficava esse lugar, e não seria pego de surpresa por um buraco no meio do nada, mesmo que estivesse escuro. Afinal de contas, alguém preparado como ele estava sempre com uma lanterna em mãos à noite. Mesmo assim, investigaram a mina o máximo que puderam, mas não encontraram nada, nem nesse local, nem em qualquer outra área do deserto, mas também não conseguiram encontrar a caverna em formato de M. Aí você pode pensar, será que ele inventou tudo isso? Será que exagerou a história para ganhar views? Até porque o vídeo que ele postou atualmente já tem quase 4 milhões de visualizações. Mas se for esse o caso, como explicar o desaparecimento? A explicação mais racional é simples. Provavelmente foi um acidente. O deserto é um ambiente cruel, com calor escaldante durante o dia, frio à noite, terreno acidentado, animais selvagens e peçonhentos, e pouca água. E é perigoso mesmo para pessoas experientes. Só que a falta de um corpo ainda é um problema, porque por mais que ele estivesse procurando sozinho a caverna, para sua busca não foram poucas pessoas, e até helicópteros foram utilizados, e é muito estranho que não tenham encontrado. E é aí que as teorias começam a aparecer. A primeira é claro que é sobre a Área 51. Alguns acreditam que Kenny chegou perto demais de algo que não deveria, e por isso foi silenciado, quem sabe confundido com um espião, e o finalizaram antes que pudesse dizer qualquer coisa. A ideia de que o governo americano está por trás do desaparecimento dele é realmente intrigante, e pela história da humanidade, nós já vimos como governos de todo o mundo têm a capacidade de fazer alguém desaparecer, mas saindo um pouco da realidade, sempre tem aquelas teorias que vão até longe demais. Tipo essa que diz que a vibração no corpo que o Kenny sentiu seria um tipo de aviso, como se a própria caverna fosse uma entidade viva. Não seria a primeira vez que ouvimos histórias assim. Muitas culturas antigas falam de montanhas e cavernas vivas, protetoras de segredos. E você, acredita que lugares podem ter consciência? Outros já pensam na possibilidade de a Caverna M ser um portal para uma outra dimensão, com uma falha na realidade, o que explicaria porque o cara simplesmente desapareceu, deixando só o celular para trás. Isso tudo aconteceu em 2014, e até hoje é um completo mistério, porque apesar das teorias mais malucas, a verdade é que ninguém sabe o que realmente aconteceu. E mesmo com esse desaparecimento, centenas de pessoas tentaram encontrar a Caverna M. Elas tentam usar mapas, drones e até simulações 3D do deserto, e não conseguem nenhum resultado. Alguns dizem que isso prova que tudo foi uma invenção, mas se for o contrário, e se a caverna realmente existir, mas simplesmente não quiser ser encontrada, você teria coragem de procurar por essa caverna? Mas assim como no deserto de Nevada, onde alguém entrou e nunca mais voltou, as montanhas também escondem as suas próprias armadilhas, e não é preciso cavernas misteriosas para isso. Foi exatamente o que transformou o sonho de uma jovem em tragédia.
Na véspera da trilha, ela mal conseguia dormir. Estava ansiosa para algo especial. Subir a montanha era um marco para sua vida, como uma virada de chave para encarar a vida adulta. Do lado de fora da janela, o outono se despedia para dar as boas-vindas ao inverno, mas ainda tinha no ar aquela sensação de que dá para encarar. Ela estava prestes a enfrentar um desafio, mas nada que fosse impossível. Na manhã seguinte, ao colocar a mochila nas costas, ela sorriu e se despediu com a promessa de voltar no fim do dia. Ela tinha 19 anos e carregava consigo a mochila e uma vontade intensa de provar algo para si mesma. No início, tudo correu bem. Seus passos eram firmes, as fotos sorridentes, com a sensação de estar no controle. Se alguém a tivesse visto ali, teria dito que a jovem sabia o que estava fazendo. Mas tinha uma coisa que ela não imaginava, era que naquele lugar, o tempo mudava muito rápido, e isso realmente aconteceu. De repente, o pouco sol se escondeu completamente atrás das nuvens pesadas, a ventania forte começou, e a temperatura despencou. O problema é que nessas situações, a visibilidade também cai muito, e quando você está em uma região perigosa como essa, fica fácil perder o caminho em meio à neblina e à neve. Além disso, ela não tinha roupas o suficiente para aguentar aquele frio. Foi aí que a caminhada deixou de ser um passeio tranquilo e virou um pesadelo. Primeiro, os seus dedos começaram a perder a sensibilidade. Depois, começou a sentir muito frio, como se seus ossos estivessem doendo, até que seu corpo, aos poucos, deixava de responder. Ela tentou seguir, tentou encontrar a trilha certa, mas a paisagem já tinha se transformado num labirinto branco. E o pior é que fica cada vez mais difícil de manter a cabeça no lugar, principalmente quando a certeza de estar no caminho certo muitas vezes é um engano, e na verdade ela está só andando em círculos, porque a baixa visibilidade apaga pontos de referência, e a neve cobre marcas de passos que podiam ajudar a ter uma noção de qual direção ir. É exatamente aí que o perigo mora, subestimar o ambiente. Muita gente acredita que basta disposição, coragem e força de vontade, mas a natureza não funciona assim. Ela não se impressiona com a nossa energia, nem com nossos sonhos, e na hora do vamos ver, cada detalhe pode se transformar em uma sentença. Aqui no Brasil a gente teve um caso de uma imprudência em relação às montanhas, e aconteceu com uma figura que a gente conhece muito bem, o influenciador digital e coach Pablo Marçal, que em janeiro de 2022 liderou uma expedição ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Mas ele não estava sozinho, foi junto de outras 32 pessoas em uma jornada arriscada. Guias experientes avisaram que as condições climáticas eram adversas, com chuva, neblina, vento forte, lama e pedra escorregadia, com risco até mesmo de hipotermia. E olha que nós estamos falando de um país tropical. Talvez tenha sido por isso que o Pablo Marçal chamou os guias de covardes e instigou os participantes a segui-lo, prometendo que era uma prova de superação. Acontece que o grupo, sem preparo e com roupas inadequadas, se perdeu, e o corpo de bombeiros precisou resgatá-los durante a madrugada, em uma operação que durou horas. E não precisa ser um gênio para saber que essa atitude foi muito irresponsável. Um dos bombeiros que ajudou no resgate até chegou a dizer que o coach pagou de bonzão nas redes sociais, mas sequer citou o resgate. Mas nesse caso ele não estava sozinho, e talvez isso tenha ajudado para que todas as pessoas podem ser resgatadas em segurança. Então, pensa só como é muito mais improvável quando se trata de uma única pessoa, em um ambiente ainda mais perigoso, como foi o da Emily Sotelo na White Mountains, em New Hampshire. Toda a ideia de subir até a montanha era porque a jovem dispensou festas de aniversário para completar os 20 anos no meio da natureza, talvez uma forma de provar para si mesma que estava pronta para enfrentar o mundo. E realmente seria uma baita conquista. Imagina só chegar ao topo e gritar em plenos pulmões que conseguiu. O sentimento de invencibilidade nessas horas deve ser extremamente gratificante. Mas mesmo que tivesse planejado a trilha, ela subestimou um detalhe fundamental. Era novembro, e nas White Mountains, esse mês não é aquele outono poético das folhas amarelas que vemos nos filmes, mas sim um aviso de que o inverno está chegando, e ele chega bem pesado. O clima na região é traiçoeiro, e é capaz de mudar drasticamente em poucos minutos. Então o céu azul pode virar uma tempestade no instante seguinte, e apesar dela estar com roupas de frio, não eram o suficientes para o que estava prestes a enfrentar. Logo na manhã da trilha, a paisagem parecia convidativa, com uma neve fina cobrindo o solo, um cenário quase mágico, e que muitas pessoas adorariam presenciar. Ela tirou fotos apreciando tudo, e por algumas horas, parecia estar no controle total. Mas quando a trilha foi tomada pela neve, ela infelizmente não tinha mais chances alguma, e não demorou para que entrasse em um estágio crítico de hipotermia. Quando a Emily não apareceu no horário combinado, a angústia tomou conta dos seus pais, e eles acionaram as autoridades. Grupos de resgate experientes e equipados partiram, enfrentando o mesmo frio extremo, e como vimos no caso da Juliana Marins, os resgates em montanhas são complicados, e aqui não foi diferente. Só dias depois que os socorristas encontraram a jovem, o corpo dela estava próximo da trilha, mas distante o suficiente para impedir qualquer chance de salvamento. Se ela tivesse levado roupas térmicas, abrigo de emergência, GPS ou rádio por satélite, talvez alguma dessas coisas a mantivesse viva, mas infelizmente a falta de um preparo e ter subestimado a montanha foram coisas que talvez selaram seu destino. Então o frio das montanhas pode ser mortal, mas existem lugares onde nem é preciso o clima extremo para assustar. Algumas trilhas parecem normais durante o dia, mas à noite ganham uma fama diferente, e nessas montanhas no Arizona, os relatos de vozes e luzes estranhas
montanhas são tão antigos quanto as próprias pedras que cercam a região. Imagine o seguinte, você decide fazer uma trilha sozinho à noite. O céu está limpo e a lua cheia ilumina o caminho. Tudo o que você ouve são seus próprios passos. Nenhum inseto, nenhuma ave, nenhum sinal de vida. Só o som das botas batendo no chão. Por alguns minutos, esse silêncio pode até parecer tranquilo, quase meditativo, mas logo começa a incomodar. Dá aquela sensação esquisita de que você não está sozinho. E foi exatamente isso que um trilheiro relatou depois de se aventurar sozinho nas Superstition Mountains. Enquanto seguia pela trilha, ele começou a ouvir vozes sussurradas, como se fossem duas pessoas conversando logo atrás dele. Não dava para entender o que estavam falando, mas dava para sentir a presença. Uma situação que deve ser no mínimo perturbadora. Quer dizer, já aconteceu com você de achar que alguém chamou pelo seu nome, mas não tinha ninguém ali? Então multiplica isso por 1000 no meio de um lugar isolado. Toda vez o cara parava, virava para olhar, passava a lanterna de um lado pro outro, mas nunca tinha ninguém. Nessas horas, o coração acaba acelerando, a mente tenta ser racional, fica repetindo para si mesmo que só pode ser o vento, mas os sussurros não paravam. E aí, como se não fosse suficiente, surgiu um clarão azul atravessando a trilha na frente dele. A princípio, você pode imaginar que se trata de um farol de carro, só que ali não tinha estrada para essa ser uma possibilidade. Também não era a lanterna de um outro trilheiro, já que o cara estava completamente sozinho. Só que tão rápido quanto apareceu, o clarão sumiu. E mesmo que isso pareça algo bobo, eu quero que você realmente se coloque nessa situação. É impossível não se assustar. Afinal, não é como se você estivesse em casa, escutasse um barulho e pudesse colocar a culpa no seu gato. É muito mais sinistro estar num local sem iluminação direito e de repente ter algo estranho assim acontecendo. Não foi à toa que o cara do relato começou a fugir apavorado. O pior é que esse tipo de relato não é isolado. Na verdade, é quase que uma regra para quem se aventura pela Superstition Mountains. Localizado no deserto de Sonora, no Arizona, essas montanhas têm uma reputação que vai muito além da geografia. Não são só pedras, canyons e trilhas. Elas são regiões que protagonizam desaparecimentos misteriosos, lendas antigas e histórias que passam de geração em geração. E se você pensa que é exagero, aqui vai um dado. Nenhuma outra cadeia de montanhas dos Estados Unidos acumula tantos desaparecimentos sem explicação, nem mesmo o Vale dos Sem Cabeças. Só de olhar pelo computador já dá pra sentir uma atmosfera diferente, talvez por conta de todo o deserto ao redor, que faz com que essas montanhas pareçam estar no lugar errado. E mesmo durante o dia, há quem diga que sente estar sendo observado quando vai lá, como se a montanha tivesse olhos. Mas é à noite que a coisa fica sinistra de verdade, que é quando surgem os relatos de vozes. Outros trilheiros falam de assobios longos, melancólicos, que ecoam pelos canyons, como se a própria montanha estivesse chamando. O que até então poderia ser explicado pelo vento passando por entre as rochas, o que realmente causa um som característico, em que um ambiente silencioso assim fica ainda mais marcante. Só que também tem as luzes inexplicáveis, clarões azuis, orbes flutuantes, flashes repentinos que aparecem e desaparecem sem deixar rastros. Tudo isso é comum de ser relatado pelas pessoas que frequentam o local. Um dos relatos mais famosos é o de Alex, um trilheiro experiente que conhecia cada parte daquelas trilhas, e que contou que numa noite qualquer, uma dessas luzes parecia segui-lo, forçando o cara a sair correndo desesperado até sair dali. E aí entra o que eu falei sobre ser um lugar conhecido por desaparecimentos. Não estamos falando de turistas inexperientes que deram mole, muitas vezes são trilheiros preparados, guias locais e caçadores acostumados à região, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, e mesmo assim nunca mais voltaram. Em alguns casos, os corpos foram encontrados anos depois, em lugares quase inacessíveis. Em outros casos, não existe nenhum rastro da pessoa desaparecida. São poucos que se acidentam lá e conseguem sair vivos para contar história, que foi o caso de Aaron Raston, que acabou caindo em uma ravina e ficou preso pelo braço por 127 horas. Depois ele escreveu um livro sobre a sua experiência que virou um filme. Inclusive ele gravou um vídeo sobre esse momento. O Aaron quase virou mais um dos desaparecidos da Superstition Mountains. E como se isso tudo não bastasse, ainda tem uma lenda que alimenta boa parte da fama do lugar, o tesouro perdido do holandês, que na verdade é alemão, mas calma aí que eu vou explicar. Dizem que em algum ponto escondido entre os vales e rochedos, fica uma mina cheia de ouro capaz de transformar qualquer um em milionário. Só que junto com a promessa de fortuna, a lenda carrega uma longa lista de desaparecimentos, traições, emboscadas e fins inexplicáveis. A versão mais conhecida da história se passa nos anos de 1840, quando a família Peralta teria descoberto uma mina abundante nas profundezas das montanhas, e durante anos transportaram ouro dali para o México. Mas em 1848, sofreram um ataque violento conhecido como Massacre dos Peralta. A maioria foi finalizada e a mina, segundo a história conta, teria sido enterrada e escondida pelos Apaches para impedir
impedir que forasteiros voltassem a explorá-la. 2 membros da família sobreviveram e levaram consigo os segredos da mina. Anos depois, esse conhecimento teria chegado às mãos de Jacob Waltz, um imigrante alemão. E aí, por uma confusão, a palavra Deutsch, que é alemão, foi mal interpretada como Dutch, que é holandês. Então, junto do seu parceiro Jacob Weiser, Waltz teria conseguido localizar e explorar a mina em meados de 1870. Mas a sorte durou pouco e ambos foram emboscados, possivelmente pelos Apaches. Weiser foi finalizado e Waltz sobreviveu gravemente ferido, até falecer naturalmente em 1891. Só que antes disso, ele teria contado o segredo da mina para uma vizinha chamada Julia Thomas, que, movida pela promessa de riqueza, juntou suprimentos e partiu com 2 irmãos, Hermann e Reinhard Pestrach, para tentar localizar o ouro, mas não conseguiram encontrá-lo. A Julia quase perdeu a vida por causa da desidratação no deserto e retornou arrasada. E eu também ficaria se recebesse uma dica de um tesouro e não conseguisse encontrá-lo, né? Ainda assim, ela continuou acreditando na história e chegou a desenhar mapas que foram vendidos para aventureiros obcecados pelo tesouro. Com o tempo, outras minas próximas foram descobertas, rendendo fortunas a quem teve a sorte de explorá-las, o que só reforça a possibilidade da mina do holandês ser real, mesmo que nunca tenha sido encontrada. Mas se você pensa que parou por aqui, está errado, porque tem mais. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1931, quando o caçador de tesouros Adolf Ruff, de 66 anos, entrou nas montanhas da superstição em busca da mina e nunca mais voltou. Meses depois, o seu crânio foi encontrado com 2 buracos de bala e uma nota enigmática surgiu em uma garrafa em um rio próximo, que dizia o seguinte: estou sentado debaixo de uma árvore em um riacho com a perna quebrada. Tenho que receber ajuda imediata. Quem localizar essa nota, por favor entregue a Howard Peterson. PS, encontrei o holandês perdido. Com uma declaração dessas, não demorou para virar manchete e reacender a febre pela mina. Desde então, dezenas de aventureiros desapareceram ou foram encontrados finalizados na região, vítimas de quedas, insolação, ataques ou, segundo alguns, de forças inexplicáveis que protegem o tesouro. Até hoje, esse é um dos maiores mistérios do deserto americano, que para alguns não passam de um monte de lenda, mas para outros realmente está lá, escondida, esperando alguém revelar seus segredos. E aí galera, já deu pra sentir o peso da Superstition Mountains, né? Mas se você acha que já ouviu tudo, calma, porque essa história ainda tem mais camadas, e talvez a parte mais assustadora de todas. Muito antes dos europeus chegarem ao Arizona, aquela região já era conhecida e respeitada pelos povos indígenas. Para os Apaches, as Superstition Mountains não eram simples montanhas, eram território sagrado, e acima de tudo, proibido. Eles contavam histórias sobre criaturas que viviam dentro da terra, e espíritos guardiões que protegiam e puniam qualquer um que entrasse com ganância. E essas luzes eram exatamente o sinal desses espíritos, fossem eles bonzinhos ou não. Então, já naquela época, tinha um aviso bem claro de que quem entrasse nas áreas erradas não voltava. Então agora pense comigo, será que essas lendas nasceram apenas da imaginação, ou eram relatos antigos de experiências que até hoje ainda ecoam nos trilheiros modernos? Com o passar dos anos, estudiosos tentaram trazer uma explicação mais científica, mas ninguém conseguiu desvendar o caso. Alguns falam sobre campos magnéticos anômalos naquela região, por serem lugares em que bússolas enlouquecem, equipamentos eletrônicos travam e o corpo humano reage de forma estranha, com tontura, náusea e até vibrações internas. E você conseguiu perceber a semelhança com a primeira história desse vídeo? É quase a mesma sensação que o Kenny relatou lá no deserto de Nevada. Então será que esses locais ao redor do mundo compartilham algo em comum? Fala galera, você já conhecia alguma dessas histórias? Teria coragem de ir em alguma dessas trilhas? Quem sabe você não é a pessoa que vai encontrar a Caverna M, ou melhor, o tesouro holandês? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.